Graça e paz. Eu tento fugir de Romanos, mas Romanos me persegue. Abram em Romanos, palavra de Deus, Romanos capítulo 3, mas nós já terminamos, tá, irmãos? Depois de um ano, vou dar uma folga de vocês no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 9 até o 18. Romanos 3, do 9 ao 18. Quem puder, gostaria que ficasse de pé para lermos a palavra do Senhor. Diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações, perdoa os nossos pecados e que possamos estar prontos e atentos para aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Não nos deixa distrair da Tua mensagem, Pai. Não nos deixa dividir o tempo que é para Ti com qualquer outra coisa, Senhor. Mas que o Senhor nos mantenha focados e cativos à Tua santa palavra. Perdoa-nos os nossos pecados e que Teu Espírito Santo fale através da minha mensagem que eu trouxe da Tua parte, ó Deus. Obrigado. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como o pastor Gerson disse, nós estamos no mês da reforma e nós estamos tratando sobre aquele grande avivamento que trouxe a Igreja de Cristo no Ocidente de volta para a Escritura. E dentre tantas coisas que a reforma nos trouxe, dentre tantos legados que ela deixou para nós, um deles não veio necessariamente na época da reforma, ele veio um pouco depois, que são os 5 pontos do calvinismo que nós estamos estudando, que embora tenha esse nome, não trata da pessoa de João Calvino, mas trata da doutrina que nós cremos estar expressamente declarada nas Escrituras. Tanto é que Calvino nem vivo estava quando esses nomes foram dados a determinadas doutrinas. Por isso, eu não quero que os irmãos pensem na figura de João Calvino, eu quero que os irmãos pensem naquilo que nós lemos, naquilo que a Escritura diz, no que a palavra de Deus está falando. Porque é ela que é o guia e a base que guia todo o nosso discurso, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos e seguimos. Não sei se todos acompanharam, mas na série Breaking Bad, o professor de química, o Walter White, ele começa como um homem aparentemente bom, um professor honesto, né? Que, como todo professor, luta para pagar as suas contas, para dar uma vida digna para a sua saúde. Porém, ele recebe um diagnóstico de câncer, e o câncer dele já está no estágio avançado. Ele decide, então, em meio a tantas coisas, sendo ele um químico, produzir drogas. E, através dessa produção ilegal, ele começa a enriquecer, porque ele pensa, eu vou morrer e o que eu deixarei para minha família? Eu sou um homem pobre, ganho um salário que mal dá para pagar as contas, eu preciso fazer algo pela minha família. E ele, nessa perspectiva, começa então a fazer a sua atividade ilícita e a juntar dinheiro para sua família. No momento, alguns chegam até a torcer por ele, né? Embora eu não recomende fazer isso. Mas ele se justifica dizendo que o mal que ele está fazendo, as pessoas que ele está colocando no vício das drogas, tudo isso compensa porque ele vai deixar o sustento para a família quando ele se for. Só que ao longo da série nós vemos esse câncer físico dele
ser apenas um gatilho ou uma desculpa. Em determinado momento ele está inclusive, e eu vou ter que dar spoiler, mas tudo bem, né? A série já tem uns 10 ou 12 anos por aí. Mas chega um momento da série em que ele já não está mais com câncer. E nós vemos que aquilo se torna apenas uma desculpa para aquilo que já existia no seu coração, que era o orgulho, a vaidade, o ego, a ganância e o desejo por poder. No final da série, ele chega à esposa dele e diz o seguinte: eu fiz por mim, eu gostava e eu era bom nisso. Essas são as palavras dele. O mal não foi algo que aconteceu com ele, foi algo que sempre esteve nele. A ocasião e as circunstâncias não criaram, mas revelaram o mal que havia nele. Walter, é um retrato perfeito daquilo que nós vamos falar hoje, da depravação total do homem. O pecado não é apenas um deslize, não é algo que surge em quem se descuida, ou um ato ruim que nós cometemos em uma situação difícil, de forma até maquiavélica, né, onde o fim justifica o meio. Não. O pecado é uma corrupção profunda do nosso coração, do nosso ser, da nossa natureza humana. Assim, as ações do Walter envenenaram tudo ao seu redor. A sua família, os seus amigos, pessoas morreram dentro do seu círculo social. E tudo isso por conta do pecado que ele acolheu para si, ainda que travestido de uma boa ação, ou de um ideal. A raiz do problema desse homem, então, não era o câncer, era o pecado que havia no seu coração. Assim como a raiz dos nossos problemas não está em outro lugar, além do pecado que habita em nós. Mas o que significa dizer que somos totalmente depravados? Não sei se todos sabem, mas posteriormente, quando foi definido os 5 pontos, foi definido um acróstico chamado TULIP. E nesse acróstico nós temos a inicial de cada ponto, e o primeiro é a total depravação. Quando nós dizemos que alguém é totalmente depravado, não significa que as pessoas são tão ruins quanto elas possam ser. Não significa que ninguém presta, que não há qualidades no ser humano, que todo mundo é um imprestável, um inútil, uma pessoa que não vale nada. Não, pessoas têm caráter, pessoas têm princípios, pessoas têm moral. Essa conclusão de que a total depravação fala sobre pessoas ruins, tão ruins quanto elas poderiam ser, podem nos levar ao erro de achar que nós não somos tão maus assim. Porque se ser totalmente depravado é ser uma pessoa horrível, eu não sou tão depravado assim. Então eu não me encaixo nisso. E isso também pode nos levar ao erro de achar que nenhum ser humano tem valor. Então todo mundo não presta, ninguém é bom, todo mundo é horrível, então não quero saber das pessoas. Quando falamos de depravação total, nós estamos falando de estar corrompido, depravado em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que não tem 1 centímetro da sua existência em que o pecado não toque, que o pecado não corrompa. Se você acha que o pecado está apenas na sua frente, quando você desbloqueia o seu celular, quando você liga um computador, quando você está no trânsito, quando alguém fala algo, o pecado não está só aí. Se você acha que o seu pecado está apenas quando você se irrita, ou quando você passa por uma situação que te deixa indignado, é porque você ainda não entendeu quem você é e talvez você não se conheça tão bem assim. Porque o pecado ele está presente na nossa mente, ele está presente nas nossas ações, ele está presente nos nossos sentimentos, ele está presente nas nossas palavras, nas nossas casas, nas nossas escolas, no nosso trabalho. O pecado pode ser visto quando nós estamos felizes, quando nós estamos tristes, quando estamos nervosos, quando estamos desanimados. Não importa a área da nossa vida. O pecado está presente. Por vezes, até o melhor dos nossos atos, aquela melhor das intenções que nós temos, no fundo, ela é movida por pecado. E é sobre esse problema que o texto de hoje fala.
que o tema da nossa mensagem vai falar. Nesse texto que lemos, nós somos confrontados com algumas verdades. E a primeira delas é que nós precisamos encarar a doença universal do ser humano. Dos versículos 10 a 18, nós vemos um diagnóstico. Paulo dá um diagnóstico citando o Antigo Testamento, e ele cita diversas passagens diferentes do Antigo Testamento para construir um caso universal e que está presente em toda a raça humana. Uma doença que está terminalmente nos eliminando, nos matando, bem aos pouquinhos. Dos versos 10 ao 12, nós vemos que não há um justo, nenhum sequer, porque Paulo está dizendo que não há exceções. Não há espaço para eu achar que eu sou justo. Não há espaço para eu pensar que aquela pessoa que é tão gentil comigo, ela é justa. Que aquela pessoa que tem os mesmos valores que eu, ela é justa por ela mesma. Não existe um ser humano nesta terra que esteja livre do pecado e da corrupção. Não há e nem nunca houve nenhum ser humano, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que pisou essa terra sem a mancha do pecado. Não houve. Não houve Maria, não houve José, não houve Moisés, não houve Pedro, não houve Paulo, não houve Abraão, não houve Isaac, nem Enoque, que foi arrebatado, estava sem pecado. Paulo está dizendo que esse vírus que atingiu toda a humanidade ainda nos atinge hoje, porque não há nenhum justo. E não só, não bastasse ele dizer que não há nenhum justo, ele dobra a aposta e fala nenhum sequer. Mas nenhum mesmo, Paulo, nenhum sequer. Porque todos se desviaram. Não há quem entenda, ele vai dizer. Não só não há pessoas que sejam sem pecados, não há. Como também não há pessoas que entendam a sua própria corrupção. Isso é simples de ver. Olhe na rua, na internet, quantas pessoas têm consciência de que são pecadoras. Faça uma pesquisa. Pergunte para a pessoa: você acha que você acha que você é uma boa pessoa? Você acha que você vai para o céu? Por que você acha que você vai para o céu? Ela sempre vai te responder isso se ela crê em Deus. Vamos supor que ela, partindo do ponto que ela crê em Deus e ela tenta ser uma pessoa boa. Ela vai dizer que sim. Por quê? Porque ela respeita os pais, porque ela, via de regra, não mata ninguém, porque ela não adultera, porque ela luta para não mentir, para não roubar, para não matar. Aí a gente pega o sermão de Cristo lá no Sermão do Monte, que ele fala assim: se você olhar com a intenção para outra pessoa, você já adulterou no seu coração. Se você guardar mágoa, rancor, ódio no seu coração, raiva que for, você já assassinou, você já é culpado de assassinato diante de Deus. Se você quebrar um ponto da lei sequer, você já é culpado de toda a lei. E aí não é Jesus que diz. E aí nós nos perguntamos, qual é o primeiro maior dos mandamentos? Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Quando foi que nós fizemos isso? E quando foi que nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos um dia inteiro? Uma semana inteira. Então não tem escapatória. Não tem como a gente achar que nós somos bons, que nós somos justos por nós mesmos. Todo mundo vai se julgar bom, todo mundo vai se julgar santo. Se você parar para pensar, até o ditador, esse que você pensar primeiro, até ele acha que ele luta uma luta nobre. Ele acha que ele está fazendo bem. Na cabeça dele, ele acha que ele está fazendo bem. O ateu acredita que tem uma boa moral. Ele acha que o caráter dele é suficiente para que ele seja uma boa pessoa. O religioso se julga melhor do que todo mundo que não vai à igreja no domingo. E no fim, às vezes, ele está mais podre por dentro do que o pior dos pecadores. O que Jesus disse dos fariseus? Sepulcros caiados. Palavra difícil, não é? O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro oco. É um caixão vazio. Um caixão bonito por fora, mas que por dentro está vazio. Tem só o cheiro de morte. Ele chamou os religiosos disso. Pessoas que liam a lei todos os dias.
Paulo vai dizer que não há quem busque a Deus. Toda essa incapacidade de ver a própria situação leva o ser humano a não só estar longe de Deus, como a não buscar a Deus, a detestar tudo aquilo que vem de Deus, a odiar o cheiro, a aparência de Deus. Não há um centímetro da vida dessa pessoa que Deus toque e essa pessoa queira que Deus toque. Sempre que Deus mexe na zona de conforto dessas pessoas, ela se revolta. Porque quem é Deus para fazer o que Ele está fazendo na minha vida? Para achar que pode mudar, ou achar que sabe o que é melhor para mim. Deus é lindo, é maravilhoso, até Ele dizer que eu estou errado, até Ele dizer que eu preciso mudar, até Ele dizer que uma atitude minha não está correta. E as pessoas são assim. Lá no fundo, a humanidade não quer Deus. Lá no fundo, a humanidade só quer deuses à sua imagem e semelhança. Essa é a história do mundo. Quantos deuses não foram criados? Quantos deuses nós não temos hoje em dia? Em que nós não fazemos mais altares com estátuas, quadros, pinturas. Não, agora os altares estão dentro de nós. Quando nós cultivamos uma adoração ao nosso trabalho, não temos tempo para descansar, para cultuar a Deus. Ou quando a nossa família vira um ídolo, os nossos filhos, nossos amigos. E veja, dos versos 13 a 17, Paulo vai falar sobre a profundidade desse problema. O que falamos, ou seja, a nossa garganta é um sepulcro, um caixão aberto. Ele vai dizer o que fazemos, que os pés são velozes para derramar sangue. Como nos relacionamos, não conhecendo o caminho da paz. Toda a nossa vida, toda a nossa existência está atingida e contaminada pelo pecado. Não há uma área da nossa vida, seja no que falamos, seja no que fazemos, seja no que pensamos, que não esteja contaminada pelo pecado. E no versículo 18 ele vai dar a raiz desse problema. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É aqui a origem que gera todos os outros sintomas. Não há temor de Deus. Não há desejo por Deus. Muito pelo contrário. Há uma repulsa, um ódio, uma raiva. Por que vocês acham que o discurso cristão está cada vez mais sendo colocado de escanteio? Seja nas redes sociais, seja em lugares públicos. Nós, graças a Deus, ainda podemos, por exemplo, evangelizar nas ruas. Mas nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes, e eu creio eu estar errado, espero estar errado, mas eu acho que não demorará muito para que o Brasil tente implementar as medidas que foram implementadas na Europa, onde a palavra de Deus só pode ser pregada dentro de 4 paredes, não mais em espaço público. Porque as pessoas não querem ouvir Deus. Elas não querem saber que elas estão erradas. Elas não querem ter que amar os seus inimigos, orar pelos que perseguem. Elas querem odiar, elas querem guerrear. Elas querem um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Por isso, sabe por que às vezes nós nos sentimos frustrados, lutando contra os mesmos pecados, contra os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos? Sabe por que é tão difícil ser consistente na vida cristã? Porque o evangelho não faz sucesso a não ser quando é misturado com prosperidade, com autoajuda, com melhoria de vida. É porque estamos doentes em todas as áreas das nossas vidas. E nós não podemos ver a Deus e chegar até Deus. Não só não podemos, como nós não queremos. Isso é a realidade da humanidade. Nós queremos muitas coisas, muitas, diversas. Se Deus puder dar alguma delas para nós, a gente agradece. Mas nós não queremos Deus. No nosso íntimo, na nossa raiz, na nossa natureza humana. Essa luta é real porque a doença é real. Essa dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de vir à igreja, de deixar práticas erradas, de deixar amizades ruins, ela é difícil, porque é o que nós queremos. E é difícil deixar aquilo que a gente gosta. É difícil a gente deixar aquilo que a gente quer. Às vezes nós não somos como o Walter White, do nosso exemplo.
Nós somos aqueles que compraram a droga dele. E nós não conseguimos mais nos desfazer dessa droga, chamada pecado. Esse é o problema. Então, diante desse diagnóstico, todo o orgulho espiritual, toda a autojustiça, toda a nossa noção de que valemos por nós mesmos, isso cai por terra. Não podemos olhar para o próximo, por mais perdido que ele esteja, e pensar, olha só como eu sou melhor que ele. Olha só como eu posso mais que ele. Olha como eu sou maior do que ele. Todos nós somos pacientes no mesmo hospital, igualmente necessitados do mesmo médico. Todos nós temos a mesma doença. Não é porque o pecado do outro, a falha do outro, não são as minhas falhas e os meus pecados que necessariamente eu estou numa situação melhor que ele. O que nos coloca em uma situação melhor não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que fizeram por nós. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que nós precisamos encarar a realidade da morte. Agora eu peço para os irmãos que abram lá em Efésios, capítulo 2. Versículos 1 a 3. Paulo vai dizer, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Percebem que Paulo fala sempre diz, vocês ou nós. Ele se inclui. Por quê? Paulo usa uma metáfora, e essa metáfora é ainda mais forte. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que um morto, eu pergunto, pode fazer? Qual é a reação do morto para levantar do seu túmulo? Para abrir os seus olhos? Para ouvir aquele que o chama? O que um morto faz quando é chamado, ainda que em prantos? Nada. Por quê? Ele está morto. O morto não pode cooperar, o morto não pode decidir, o morto não pode escolher, o morto não pode reagir. E é essa a figura que Paulo usa para se referir a nós em outro tempo, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando essa doença do pecado ainda era a única coisa que havia em nós, e nós ainda não estávamos sendo tratados. Era essa a nossa condição antes de crer no Evangelho. E é essa a condição de todos quantos não creem no Evangelho. Mas Paulo vai dizer que nós não estávamos apenas mortos, estávamos seguindo o príncipe das potestades. Nós éramos amigos do diabo, olha só. Por natureza, filhos da ira. Sabe aquele ditado? Ah, eu sou filho de Deus também. Talvez não. Alguns são filhos da ira. Jesus vai dizer para os fariseus de novo, vocês fazem a vontade do pai de vocês. Quem era o pai dos fariseus? O diabo. Ninguém era livre para escolher a Deus, não porque Deus é cruel e não dá liberdade às suas criaturas, mas porque as suas criaturas pecaram e agora estão longe do Salvador, mortas, incapazes de verem a Deus, incapazes de fazer o bem. Éramos escravos do pecado. E se você ainda não crê em Cristo de todo o coração, de verdade mesmo, não só de boca, não só de cantar e levantar a mão aqui, mas de verdade, se você ainda não vive para Ele, se você ainda não luta para moldar a sua vida ao exemplo do bom pastor que é Cristo, se você não segue os mandamentos de Deus, porque aquele que ouve e obedece os mandamentos de Jesus, esse é o que me ama, se você não faz isso, você ainda é filho do diabo.
É triste, é duro, é pesado, mas é o que a Escritura diz. O diagnóstico de um câncer, de uma doença degenerativa, também não são fáceis de serem dados, nem de serem recebidos. Se um médico precisa deixar clara a gravidade da situação física do paciente, quanto mais os pregadores precisam deixar claro a realidade da doença e da gravidade da situação do pecador. Porque embora a doença física possa tirar a nossa vida, roubar a nossa saúde, ela não tem o poder de roubar as nossas almas. Mas o pecado, esse tem o poder de aprisionar as nossas almas. Se nós não abrirmos os nossos olhos para o desespero e para o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, jamais nós vamos buscar ajuda. Ainda mais homem, né? Quando foi homem, a última vez que você foi no médico? Ah, é só uma dorzinha, né? Pra que ir no médico? Eu sei, eu sou assim também. Ah, um incômodo aqui já passa. Quando muito, toma um remedinho. Se nós não tivermos dimensão do tamanho do problema, de que nós estamos morrendo, de que estamos nos perdendo, se o ímpio lá fora não tiver essa noção, esse entendimento, ele não vai procurar ajuda. A vida dele é muito mais confortável. Só procura ajuda quem sabe que não consegue resolver os seus problemas sozinhos. Essa é a situação dos perdidos. Não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. Não dá. Não tem como. Por outro lado, isso nos lembra que a salvação não depende do que nós fazemos. Não depende da nossa parte. Ou de nós nos esforçarmos um pouquinho mais. Não precisamos viver uma vida ansiosa, desesperada, sendo consumidos pelo anseio de querer ser bom o suficiente, sem ser bom o suficiente. Foi isso que atormentava aquele monge Lutero. Foi isso que o fez chorar tantas vezes diante de um confessionário, porque ele achava que se ele morresse no dia seguinte, ele não estaria com Deus. Porque ele achava que ele precisava merecer o céu. Ele precisava ser bom bastante, ele precisava ser o suficiente. Ao ponto de, existe na sua biografia, dele estar celebrando uma santa ceia e ele derrubar o elemento do vinho de nervoso que ele estava, tremendo, porque ele se sentia indigno de estar celebrando a ceia do Senhor. De fato, somos indignos. De fato, Lutero era indigno. Mas nós não precisamos viver nessa ansiedade, porque não depende de sermos dignos. Se você está em Cristo, é porque alguém ressuscita os mortos. E se nós somos mortos, esse alguém pode nos ressuscitar. E então nos fazer responder a esse chamado, nos atrair para si, criar vida naquele que estava morto. Se hoje você pode ter uma vida santa e ser honrado com o título de cristão, é porque alguém fez e ainda faz por você aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer. Isso tira o peso esmagador da autossantificação, dos nossos méritos próprios. Isso tira de você o peso de ser o bastante. Se as pessoas sem Cristo estão espiritualmente mortas, a nossa principal estratégia não pode ser apenas uma boa retórica, uma boa argumentação. A nossa principal estratégia deve ser a oração desesperada, porque elas não podem se salvar. Por mais que eu explique o Evangelho, que eu detalhe, que eu desenhe, elas não vão crer, se Cristo não abrir os olhos delas. Se o Senhor, se o Espírito Santo não tirar o coração de pedra delas e colocar um coração de carne. É preciso um milagre, um verdadeiro milagre de ressurreição espiritual, para que o pecador possa crer em Deus e se voltar a Ele. Por isso nós precisamos orar que as nossas mãos parem de lutar tanto e que a gente aprenda a confiar que as mãos do Senhor irão aonde as nossas não podem chegar. A terceira
verdade que nós encontramos lá do texto de Romanos é que nós precisamos encarar o grito da alma. Agora, vamos para Romanos 7. Mantenha sua Bíblia aberta em Romanos 7, dos versículos 15 ao 24. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz que nós somos pecadores e, como vimos, nós somos incapazes. Mas e se nós tentarmos? E se agora que eu conheço o Evangelho, se eu sei quem Jesus é, se eu usar todas as minhas forças, a minha vontade para seguir a lei de Deus e fazer o que é certo? Será que eu não consigo? Não é possível, né, que Deus seja injusto a ponto de ver o meu esforço e não se agradar do meu esforço. Paulo então vai nos levar em mais um exemplo, em mais uma ilustração, para descrever exatamente como se daria essa luta. Paulo vai descrever agora alguém que conhece o Evangelho, ou que conhece a lei de Deus, que sabe quem é Deus, cresceu ouvindo essa lei, mas que ainda não foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Alguém que luta diariamente para ser bom, mas que ainda não recebeu a nova vida que só o Espírito Santo dá. Imagine se você se empenhando em fazer tudo aquilo que você aprende na classe de catecúmenos ou na escola dominical, tudo aquilo que você ouve nas pregações, tudo aquilo que você lê de bons livros, tudo aquilo que você vê na Escritura, semana após semana, ouvindo o Evangelho, você se esforça, você luta, e alguém te fecha no trânsito e vai lá você falando coisa que não devia de novo. E aí você luta uma batalha difícil, exaustiva, com o mundo, com o diabo, com você mesmo, e no fim, depois de certo tempo, depois de alguns dias, talvez depois de algumas semanas, talvez até depois de alguns meses, você invariavelmente se dá conta daquilo que Paulo diz em Romanos 7, no versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Você olha para si, dia após dia, e você não entende o que tem de errado, o que está acontecendo, o que está faltando. Você foi educado, você foi batizado, você participou da classe de catecúmenos, na IBD, dos cultos, você ora, mas ainda assim você se depara com o mesmo muro, com o mesmo pecado, ou com os mesmos pecados, com as mesmas dificuldades. Você não vê, parece que não vence uma barreira, você parece que está preso no mesmo pecado. E é isso que Paulo está dizendo. No verso 18 ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. E aí muitos pensam que, olha aí, está vendo? Paulo está dizendo do crente carnal. Então, não é que eu não seja crente, não é que eu não seja salvo, mas eu sou um pecador, igual Paulo está dizendo aqui. Como é que pode um cristão fazer só aquilo que detesta e não aquilo que ele ama? Porque se ele ama a Deus, mas ele só vive fazendo o que ele não ama, então ele não obedece a Deus. Então ele não age fazendo a vontade de Deus, ele só desobedece a Deus. Ele só quebra a lei de Deus. Como pode um cristão só quebrar a lei de Deus? O que a vida dele mudou desde o dia em que ele se converteu? Porque se ele se converteu e ele continua vivendo assim, só praticando o pecado e aquilo que ele não gosta, que conversão foi essa? Que regeneração foi essa? Paulo está falando de alguém que conhece, mas ainda está totalmente depravado. Porque não basta conhecer racionalmente a palavra do Senhor. Você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Você precisa ser atingido, humilhado, jogado no chão, pela glória da presença do Senhor, pelo poder do Senhor, para que você se dê conta de quem você realmente é. Como dizia Mufasa, naquele filme famoso do Rei Leão, lembre-se de quem você é. Só que, ao contrário de Simba, você não é um rei, uma boa pessoa. Não, você é um pecador. E você precisa se lembrar disso.
enquanto você não se lembrar disso, enquanto você não correr aos pés do Salvador dizendo, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ou como o filho pródigo disse, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno. Enquanto nós não entendermos isso, nós não seremos quebrados e ressuscitados. E é o Espírito Santo que opera isso em nós. Não é a teologia, não são as doutrinas, não é o quanto você é bem instruído, não são os livros teológicos que você lê, é o Espírito Santo de Deus. E só Ele pode fazer isso. E é por isso que muitas vezes muitos cristãos não encontram a paz, assim como Lutero não encontrava a paz. Porque ele, de verdade, ele via uma verdade. Ele estava certo quando ele via que ele não era digno, que ele não era suficiente, que ele era incapaz, que ele era um completo perdido pecador, ele estava certo. Mas ele estava com meia verdade. Se nós nos vemos na situação de não estarmos em paz com Deus por causa do pecado, nós precisamos urgentemente pedir socorro ao Espírito Santo. Porque é o único que pode mudar essa situação. Veja no versículos 22 e 23, Paulo vai dizer no capítulo 7, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quem nós lemos que era escravo do pecado? É o salvo? É claro que não. Eu sou prisioneiro da lei do pecado, por quê? Porque eu não fui salvo. Não adianta conhecer a lei, você precisa ser transformado por Deus. A lei aponta para Cristo e é para Cristo que você tem que ir, não para a lei. Então você percebe que está morrendo, que a vida é um sopro, que ela está passando, os dias estão correndo e você não consegue ver a paz de Deus por conta dessa luta. Essa é a depravação total do homem. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta sobre a situação do ser humano. Essa frustração é o fim da linha para toda autoajuda e justiça própria. Para todo discurso de vai lá e faz. Você consegue, acredita em você, crê no seu potencial. A lei de Deus é como um espelho. A lei não pode limpar o nosso rosto, mas ela vai mostrar com os mínimos detalhes quão sujo nós estamos. A lei nos leva a esse exato ponto de desespero para que nós paremos de olhar para dentro de nós, para olharmos para o Salvador. Para que esse Salvador, estando fora de nós, agora habite em nós. Então o clímax da tensão, aqui do capítulo 7, enquanto você não vê mais saída, enquanto aquele que conhece a lei, mas não consegue servir a lei, não vê saída, ele então se dá conta de que não tem mérito algum, de que não há para onde fugir, não há o que fazer, não existe possibilidade de estar à altura daquilo que Deus exige, e então Paulo exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é um grito de angústia, de desespero. Miserável homem que sou, ou miserável mulher que sou. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta nos leva à última verdade sobre a depravação total. Que nós precisamos encarar, olhar para a resposta gloriosa a essa pergunta. Romanos 7, versículos 24 e 25, vão nos mostrar para onde toda a doutrina da depravação total, para onde toda a experiência de frustração com o pecado, para onde isso tudo nos leva? Para o Evangelho das Boas Novas. A boa notícia só pode ser dada, primeiro, por causa dessa terrível notícia, desse terrível diagnóstico. Então, quando você for evangelizar, tem meios e meios, tem palavras e palavras, jeitos e jeitos. Mas nunca comece com Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida.
Porque ainda que seja verdade, que pessoa que Deus ama e tem um plano maravilhoso na vida vai procurar ajuda então? Se Deus ama e tem um plano maravilhoso na minha vida, por que eu preciso de ajuda? Que boa notícia que eu preciso. Que mais eu preciso? Ele já me ama, ele já tem um plano maravilhoso na minha vida. As pessoas precisam saber quão perdidas elas estão. E a resposta para isso, para quem vai livrar o nosso corpo, nos livrar do corpo do pecado, está no verso 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É a Ele. E somente a Ele que essa doutrina nos aponta, que a Escritura nos aponta, que esse grito nos aponta. A resposta para a nossa miséria não é um o quê, não é um método, não é um programa de 10 passos, não é um retiro na montanha, um insight que ninguém nunca teve. A resposta para as nossas inquietações, para o nosso problema, é alguém, é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. A libertação não vai vir de dentro de nós, ela vai vir de fora. Vem de Jesus, que é o libertador, aquele que venceu a morte, o único que andou sem pecado nessa terra, aquele que cumpriu toda a lei que nós não conseguimos cumprir, aquele que é verdadeiramente redentor, salvador e justificador, Senhor dos senhores. É esse que vai resolver os nossos problemas. Jesus é a resposta para essa situação desesperadora do ser humano. Em Jesus, nós vemos a luz da justiça, da graça de Deus, e é só ali. Enquanto eu continuar procurando nas outras coisas, eu não vou achar. Porque Cristo é suficiente, porque Ele é o bastante, porque Ele é autossuficiente, porque Ele nos basta, como Ele diz, a minha graça te basta. É só por isso que nós não precisamos ser suficientes, não precisamos ser o bastante, não precisamos nos bastar. Nós não precisamos ser salvadores, nem de nós, nem dos outros, porque nós não conseguimos. Em Cristo só precisamos confiar e descansar. A gente quer o mais difícil, a gente quer garantir as coisas com as nossas mãos, quando em Cristo nós só precisamos confiar, só precisamos descansar. Em Cristo nós somos herdeiros daquilo que nós jamais poderíamos possuir sem Ele. Por isso, para concluir, a doutrina da depravação total não é o fim da história. Ela é o primeiro ponto de uma série de 5 pontos, mas que em todos eles nós somos apontados para Cristo. É o que nos faz ver que nós precisamos de um herói, nós precisamos de um Salvador, e é o que nos faz clamar por Ele. E quando nós clamamos a Deus, percebendo que somos totalmente depravados, pecadores, nas mãos de um Deus irado, a Escritura nos responde com o nome mais doce de todos os nomes: Jesus. Se você se identifica com o grito miserável homem que sou, a boa notícia de hoje é que a resposta não está em tentar mais. Não está em ser a sua melhor versão. A resposta está em se render a Cristo. A resposta está em dar graças a Deus por Jesus Cristo, como disse Paulo, e deixar Ele fazer de você uma pequena versão, não de você, mas dele. Entregue a sua luta a Cristo. Entregue a sua razão de existir, a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, todos os seus planos, e faça tudo aquilo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não busque ser o herói. Você não vai encontrar herói na sua vida. Veja o herói que deu a vida para salvar o pecador. Veja Cristo que se moveu dos altos céus, se humilhou, deixou a sua glória, para que nós pudéssemos ser exaltados diante dele e fôssemos glorificados um dia, não porque merecíamos, mas porque apesar de sermos totalmente depravados, ele expiou a nossa culpa, ele morreu por nós.